Depois de uma longa espera, One Punch Man finalmente voltou com sua terceira temporada. E o primeiro episódio, intitulado The Strategy Meeting, chega abrindo as portas para o que promete ser um dos arcos mais intensos de toda a série. O episódio começa com um clima de tensão crescente dentro da Associação dos Heróis. O sequestro do filho de um dos principais patrocinadores abala a reputação da organização e mostra que a ameaça da Associação dos Monstros está mais viva do que nunca. As reuniões se tornam urgentes, os heróis de classe alta são convocados e a sensação de que algo gigantesco está prestes a acontecer toma conta do ambiente. Enquanto isso, o episódio faz questão de destacar a ausência de Saitama do centro das atenções. Ele aparece em cenas mais contidas, introspectivas, deixando claro que, embora ainda seja o homem mais forte do mundo, o foco agora é o movimento ao redor dele. É curioso ver como o anime escolhe trabalhar o herói de forma quase silenciosa, um contraste com o caos e a grandiosidade dos outros personagens. Fubuki, por sua vez, tenta manter seu grupo Blizzard unido e começa a perceber que o conflito que se aproxima pode ser muito maior do que qualquer disputa interna. Ela tenta mais uma vez se aproximar de Saitama, mas o herói permanece alheio às tramas políticas e hierárquicas do mundo dos heróis, mantendo aquele olhar despretensioso que contrasta com o desespero dos demais. O episódio também nos leva ao subterrâneo, onde Garou desperta. Ferido, mas ainda cheio de ódio e determinação, ele se depara com figuras da Associação dos Monstros que o observam atentamente. O clima aqui é sômbrio, o tipo de atmosfera que lembra que One Punch Man não é apenas sobre força descomunal, mas também sobre monstros que carregam ideais distorcidos de justiça e poder. Com um ritmo mais lento e carregado de diálogo, The Strategy Meeting serve como respiro antes da tempestade. Ele prepara o terreno para a guerra entre heróis e monstros, reacende a chama de personagens queridos e nos lembra que mesmo quando Saitama está em segundo plano, o mundo ao redor dele continua em colapso. No fim, fica aquela sensação de que o que vimos até agora foi apenas o prelúdio de algo muito maior. Garou está de volta ao tabuleiro, a Associação dos Monstros se move nas sombras, e os heróis começam a perceber que talvez dessa vez, nem mesmo o soco de um homem só seja suficiente para conter o que está por vir. A animação desse episódio foi alvo de debate. Muitos fãs elogiaram o visual detalhado dos personagens e a direção de arte mais sombria, enquanto outros sentiram falta da fluidez explosiva que marcou os melhores momentos da primeira temporada. Ainda assim, o episódio cumpre bem o papel de reintroduzir o universo e posicionar as peças do tabuleiro para o conflito que vem aí. Garou, o caçador de heróis, e os monstros dentro de nós. No segundo episódio da terceira temporada de One Punch Man, o foco sobre Garou se intensifica, não apenas como antagonista, mas como uma figura profundamente trágica. Ele não é o típico vilão. Garou é um espelho distorcido da própria sociedade de heróis que ele combate. Por trás de sua força brutal e de sua fama como caçador de heróis, está um garoto que cresceu vendo o mundo favorecer sempre os mesmos lados. O forte contra o fraco, o herói contra o monstro. E em sua mente, os monstros talvez nunca tenham tido a chance de contar suas histórias. Garou se pergunta, por que o herói é sempre o certo? Por que vilões precisam ser derrotados, sem que ninguém os ouça? Ele desafia não apenas a força dos heróis, mas também as fundações morais dessa sociedade aparentemente justa. Neste episódio vemos isso com mais clareza. Ele não mata por prazer. Ele não destrói por maldade. Ele luta para provar que mesmo aqueles chamados de monstros podem ter valor, podem ser mais humanos do que os próprios heróis, muitos dos quais são arrogantes, corruptos ou sedentos por fama. Mas Garou também está em conflito interno. Quanto mais ele se aproxima da monstruosidade, mais ele se distancia da própria humanidade que pretende defender. Ele quer ser o monstro ideal para abrir os olhos do mundo, mas aos poucos vai percebendo que talvez esteja se perdendo no próprio caminho. Esse dilema moral, essa linha tênue entre idealismo e destruição, é o que torna Garou tão fascinante. Ele não quer dominar o mundo, ele quer mudá-lo, mas para isso escolheu se tornar aquilo que o mundo odeia. E é aí que mora sua tragédia. Neste episódio, One Punch Man nos lembra que nem todo inimigo é um vilão, e que às vezes os monstros mais perigosos não são aqueles com garras ou presas, mas as ideias que nascem quando o mundo fecha os olhos para a dor dos outros. Garou não é apenas um oponente,
Ele é uma pergunta desconfortável que nenhum herói quer responder. E se os monstros não forem tão diferentes de nós? O episódio 3 de One Punch Man retoma a tensão crescente entre heróis e monstros, mergulhando mais fundo nos dilemas internos de Garou e nas interações entre os membros da Associação de Heróis. A trama se inicia com Garou enfrentando o Royal Reaper e o Insect God, dois monstros formidáveis que testam seus limites. A batalha é intensa, mas Garou, com sua habilidade e determinação, consegue superá-los, mostrando sua evolução como combatente. Enquanto isso, Saitama, conhecido como Careca com Capa, continua sua rotina cotidiana, alheio aos grandes eventos que acontecem ao seu redor. Sua interação com Fubuki traz momentos de humor, mas também destaca a disparidade entre seu poder e os desafios enfrentados pelos outros heróis. A Associação de Heróis, por sua vez, lida com questões internas e externas, tentando se reorganizar e lidar com as ameaças crescentes. Personagens como Bang e Genos têm seus momentos de destaque, mostrando suas habilidades e preocupações com a situação atual. O episódio também aprofunda a relação entre Garou e Kusuno, revelando mais sobre o passado do herói e suas motivações. Essa dinâmica adiciona uma camada emocional à narrativa, mostrando que Garou não é apenas um vilão, mas um personagem complexo com suas próprias razões e conflitos internos. O episódio termina com um gancho intrigante, sugerindo que Garou está longe de ser derrotado e que novas ameaças estão por vir, deixando os fãs ansiosos pelo próximo capítulo. Em termos de animação, o episódio apresenta melhorias em relação aos anteriores, com lutas mais fluidas e cenas de ação bem coreografadas. No entanto, ainda há críticas quanto à qualidade geral da animação, com alguns fãs expressando preocupações sobre a consistência visual da temporada. Inclusive, nós estamos muito insatisfeitos com a atual obra, pois os animadores estão destruindo tudo que One e Murata fizeram no mangá, com um trabalho que não merece nenhum elogio e todas as críticas. O episódio 4 da terceira temporada de One Punch Man, intitulado S-Class Heroes Prepare for War, começa com um clima pesado, denso, daqueles que a gente sente o perigo no ar. A tensão é constante e o foco principal está em Garou, mas em vez de cair, ele desperta. É como se o próprio ódio e a vontade de lutar o ressuscitassem. Suas feridas se fecham, a pele ganha um tom sombrio e a aura que o envolve se torna algo quase monstruoso. Garou está mudando. Ele já não é apenas um humano com força absurda, é algo além disso, algo que começa a desafiar até as leis da natureza. Enquanto essa transformação acontece, a Associação de Heróis se prepara para o pior. No alto de um prédio fortificado, todos os heróis de classe S são convocados para uma reunião de emergência. A mesa está cheia, nomes lendários, rostos conhecidos e aquela tensão de quem sabe que uma guerra está prestes a explodir. O jovem gênio Child Emperor assume a dianteira, analisando dados sobre a base da Monster Association. Do outro lado da mesa, Genos e Bang aparecem em destaque, cada um carregando seu próprio fardo e propósito. Bang está dividido entre o dever de deter seu antigo discípulo e o medo de ter criado um monstro que ele mesmo não pode parar. Entre as discussões sérias e planos táticos, a narrativa corta para algo completamente diferente. E é aí que entra o charme típico de One Punch Man. No apartamento de Saitama, o herói careca mais poderoso e mais despretensioso do mundo, o clima é outro. Ele e alguns colegas estão reunidos num jantar improvisado, comendo um hot pot simples, mas cheio de risadas e conversas aleatórias. É um momento de respiro, leve e até engraçado. Mas o contraste é proposital. Enquanto os outros heróis se preocupam com o destino da humanidade, Saitama parece estar vivendo em outro mundo, alheio a toda a tensão. E ainda assim, a presença dele é o ponto de equilíbrio da história. Essa tranquilidade não dura muito. As cenas voltam para Garou e aí o ritmo acelera de novo. Ele invade o território da Monster Association, atravessando hordas de criaturas grotescas com golpes precisos e brutais. Cada movimento é uma mistura de técnica e instinto puro. Em meio ao caos, Garou encontra uma criança, a mesma que ele havia prometido proteger antes, e decide resgatá-la, mesmo sendo considerado um vilão. É nesse momento que a série mostra a verdadeira complexidade do personagem. Ele é chamado de monstro, mas suas ações são, em essência, humanas. Logo em seguida, acontece uma das lutas mais intensas do episódio. Garou enfrenta Royal Reaper, um assassino sádico que vive apenas para espalhar sangue. A batalha é rápida, mas marcante.
Garou o derrota com um golpe devastador, e o silêncio que se segue parece simbolizar o fim de uma parte dele mesmo. Não há celebração, nem glória. Só a sensação de que o herói e o monstro agora coexistem dentro da mesma pessoa. O episódio termina num tom de preparação. A Associação dos Heróis está se organizando, a Monster Association se fortalece, e Garou se torna uma peça imprevisível no meio dessa guerra. Saitama, por outro lado, continua no seu ritmo tranquilo, alheio ao caos que o cerca. Mas a gente sabe, quando ele decidir agir, tudo vai mudar de novo. Com um visual mais polido e direção mais cinematográfica, esse episódio mostra que One Punch Man está reacendendo sua força. É o tipo de capítulo que não explode em ação o tempo todo, mas prepara o terreno para algo gigantesco. O prelúdio de uma guerra que vai colocar heróis e monstros frente a frente em um dos maiores arcos da série. O caos toma conta do submundo em One Punch Man. Garou continua sua jornada cada vez mais profunda dentro da base da Associação de Monstros, carregando o pequeno Táreo ao seu lado. Exausto, ferido, mas determinado, ele segue em frente, sem imaginar o quão perto está de enfrentar o limite da própria humanidade. Enquanto caminham pelos corredores escuros, o silêncio é quebrado pela aparição de três criaturas aterrorizantes: Super Mouse, Showerhead e Unihorn. Todos de nível demônio. Garou não hesita. Ele parte para o combate, desviando, contra-atacando e mostrando por que é chamado de o Caçador de Heróis. Mesmo ferido, ele vence, mas percebe que algo está diferente. Cada batalha o empurra para algo maior, mais sombrio e mais monstruoso. Mas o verdadeiro desafio aparece quando o chão começa a tremer. De dentro da escuridão surge Overgrown Rover, uma criatura gigantesca que mais parece um cão infernal. O poder do monstro é de... Explosões de energia atravessam o ambiente e Garou mal consegue se manter de pé. Ainda assim, ele continua lutando, tentando se aproximar, tentando provar que pode vencer qualquer inimigo. Mas Rover não é qualquer inimigo. Com o último ataque, o monstro o lança longe. Inconsciente e à beira da morte, Garou é levado ainda mais fundo na base. Quando desperta, está diante de uma figura misteriosa, Joro, o cérebro por trás da Associação de Monstros. A criatura o observa com curiosidade e revela que tem planos grandiosos para ele. Joro acredita que Garou pode evoluir, ultrapassar os limites humanos e se tornar o verdadeiro monstro perfeito. E para provar essa teoria, ele o coloca frente a frente com o próprio rei dos monstros. Orochi. A presença de Orochi é esmagadora. Garou ataca com tudo o que tem, socos, chutes, técnicas de artes marciais. Mas Orochi copia cada movimento com facilidade assustadora, superando Garou em poder e velocidade. É como se o herói caído estivesse lutando contra o reflexo mais poderoso de si mesmo. O campo de batalha se transforma em um inferno. As paredes desmoronam, as chamas consomem tudo, e Garou é lançado de um lado para o outro, resistindo até o último segundo. No fim, ele cai, derrotado. Mas antes que a consciência se apague, uma voz ecoa em sua mente. Para se tornar o mais forte, você precisa quebrar todos os seus limites. Enquanto isso, longe dali, a Associação de Heróis se prepara para o ataque final contra os monstros. Os heróis de classe S reúnem forças, e a guerra total está prestes a começar. Garou pode ter sido derrotado, mas sua luta está longe de acabar. O que aconteceu ali não foi o fim, foi o despertar. E assim termina o episódio 5 da terceira temporada de One Punch Man. O limite de Garou foi quebrado, e um novo poder está prestes a nascer. O episódio começa com um clima pesado e silencioso dentro da Associação de Heróis. A câmera passeia por corredores lotados, documentos sendo empilhados, agentes trazendo relatórios, até que chegamos a uma enorme sala de reunião. É ali que os maiores nomes da classe S foram convocados. O ambiente está carregado. Cada herói, com sua personalidade marcante, ocupa seu lugar enquanto a tensão cresce. Child Emperor inicia o briefing com uma frase que faz todos prenderem a respiração. Estimamos quase 500 monstros na base da associação. Imediatamente o clima fica mais denso. É a primeira vez que muitos desses heróis realmente percebem a dimensão da ameaça. Entre eles vemos Tatsumaki, impaciente e afiada como sempre, cruzando os braços enquanto olha para os demais com desprezo. Do outro lado, Metal Bat parece prestes a sair no soco com qualquer um que discorde dele. E no meio disso tudo surge Amai Mask, entrando na sala como se fosse obrigatório. A presença dele incomoda alguns e irrita outros. O debate esquenta quando Amai Mask insiste em participar da operação,
afirmando que só ele pode representar a verdadeira beleza da justiça. Vários heróis discordam, outros acham arriscado, e o episódio mostra com perfeição a falta de consenso dentro da elite da associação. Enquanto isso, o planejamento segue. Mapas, rotas de entrada, possíveis localizações subterrâneas, mas tudo leva ao mesmo ponto. Invadir a base da Associação de Monstros exige um ataque coordenado, brutal e imediato. Então, Bang, sério como nunca, se levanta. Ao lado dele está Bomb, seu irmão, calmo, mas com aquele olhar de veterano que já enfrentou perigos inimagináveis. Bang anuncia que não seguirá o plano oficial. Ele, Bomb, King e Fubuki vão agir por conta própria. A sala fica em silêncio. Ele explica que não pode ignorar o destino de Garou, seu ex-discípulo. Se a Associação de Monstros está envolvida, Garou também pode estar. E Bang não permitirá que outro herói chegue até ele primeiro. King, mesmo tremendo por dentro, tenta manter a pose. Fubuki respira fundo, sabendo que seguir com Bang significa entrar numa guerra que ela talvez não esteja pronta para enfrentar. Mas o grupo se forma, e eles partem. Voltamos então para um momento mais leve, porém crucial, com Genos. Ele relata que Saitama continua fora, sem responder chamadas, e decide esperar no apartamento dele para repassar as informações assim que o sensei voltar. Já Saitama, ele aparece num dos momentos mais inesperados do episódio. Sem drama, sem alarde, apenas seguindo seu caminho, ele encontra um bueiro que leva diretamente aos túneis subterrâneos da Associação de Monstros. Enquanto todos planejam, enquanto a elite discute, debate e monta estratégias complexas, Saitama simplesmente desce por um buraco e segue em frente. O episódio termina com esse contraste perfeito, heróis reunidos, criando planos mirabolantes, e o homem mais forte do mundo caminhando sozinho, sem pressa, sem mapa, direto para a base inimiga. A música sobe, e na prévia do próximo episódio, vemos os heróis finalmente se movendo, enquanto o subsolo treme com algo gigantesco à espera. O episódio começa naquele clima de guerra iminente que só um Punch Man sabe criar. Depois da convocação geral, os heróis finalmente partem para a infiltração, e não demora muito para o caos tomar forma. A base subterrânea da Associação de Monstros se revela como um labirinto vivo, pulsante, quase respirando ódio e hostilidade. Cada corredor parece esconder uma emboscada, cada sombra parece prestes a ganhar dentes. Mas antes que qualquer herói faça o primeiro movimento, uma presença toma a dianteira. Tatsumaki. A baixinha dos cabelos verdes não espera ordens, não pede permissão, não pensa duas vezes. Assim que pisa no subsolo, ela já está destruindo monstros pelo caminho, literalmente flutuando com aquela expressão de tédio irritado, como se quisesse terminar tudo o mais rápido possível. Corpos de criaturas grotescas começam a subir pelos ares como bonecos de pano. Paredes se retorcem, o chão se abre, monstros são esmagados sem que ela sequer olhe para eles. É aquele momento clássico, que enquanto a maioria precisa se preparar para o combate, Tatsumaki já está limpando o mapa sozinha. E é justamente esse avanço brutal que desperta a resposta dos monstros. As câmeras cortam para o coração da associação, onde Gyoru observa tudo com aqueles olhos mutantes. Ali, surge a ordem que muda o tom do episódio. Liberem os generais. De dentro da masmorra surgem os executivos monstruosos, criaturas de ranking absurdo, cada uma transbordando poder e instinto assassino. Aparecem figuras como Black Spear, se multiplicando feito uma ameaça viva, Fuherugly, deformado e nojento, mas com uma força terrível, e a presença sinistra do Homelis Imperor, cuja energia brilhante e silenciosa incomoda até outros monstros. Esse momento marca uma virada total de atmosfera, que não é mais um ataque de heróis contra bichos genéricos. Agora é elite contra elite. E no meio desse turbilhão surge uma figura que brilha pela coragem, Capitã Mizuki. Enquanto muitos heróis menores tremem diante da pressão dos monstros executivos, Mizuki avança com convicção. Seu estilo ágil e poderoso se destaca. Ela se move como uma atleta olímpica em campo de guerra, saltando, girando, desviando e chutando monstros com a força de uma marreta viva. Em um momento que se destaca no episódio, ela impede que uma equipe inteira seja devorada por uma criatura massiva que surge do teto. Com um salto impressionante, ela derruba o monstro, toma a linha de frente e ordena que os outros heróis recuem. Eu cuido dessa parte. Vocês sigam em frente. A trilha sobe, a poeira explode,
e Mizuki encara o monstro sem hesitar, provando ali que, mesmo não sendo classe S, sua determinação é digna de estar ao lado deles. Enquanto isso, Tatsumaki continua avançando sozinha, empurrando os generais de Orochi para fora das sombras. Eles sentem a presença dela, a provocam, tentam sondar suas fraquezas. Mas Tatsumaki, com um único olhar, responde: se vocês realmente são a elite, espero que não acabem tão rápido quanto o resto. O episódio termina com um encontro inevitável, os executivos se mobilizando, Tatsumaki tomando a dianteira e vários heróis, incluindo Mizuki, se posicionando para a guerra total. O episódio 08 da terceira temporada de One Punch Man marca o momento em que a invasão à Associação dos Monstros deixa de ser apenas estratégia e se transforma em confronto direto. Enquanto os heróis classe S avançam por diferentes rotas dentro da base subterrânea, cada um lidando com ameaças extremas, um deles decide seguir sozinho, sem apoio algum. Flash. Movendo-se pelas sombras, ele avança em velocidade absurda, analisando cada corredor, cada presença hostil. Mas o que ele encontra não são monstros comuns, são rostos do passado. Galel Wind e o Fury Flame surgem diante dele. Antigos companheiros da Vila Ninja. Homens que treinaram ao seu lado e que agora escolheram o caminho da monstruificação. Os dois revelam que consumiram células de monstros e atingiram o nível dragão, um patamar que normalmente exige vários heróis classe S para ser enfrentado. Eles provocam Flash, questionam sua escolha de continuar humano, chamam sua força de limitada. Mas Flash não responde com palavras. Ele responde com velocidade. O combate começa em um piscar de olhos. Cortes invisíveis, deslocamentos instantâneos, ataques que rasgam o ar. Mesmo em desvantagem numérica, Flash se mantém calmo, técnico, preciso, usando cada abertura, cada erro mínimo dos adversários. Galel Wind e o Fury Flame liberam todo o poder monstruoso, distorcendo seus corpos e elevando ainda mais o nível da batalha. O cenário se despedaça ao redor. A luta deixa claro que esse não é um combate comum, é um duelo de elite. E então, no momento certo, Flash encerra tudo. Com um único movimento decisivo, rápido demais para ser visto, ele elimina seus antigos companheiros. Sem hesitação. Sem discurso. Apenas aceitando que aquele caminho não tinha mais volta. Em paralelo, o episódio muda o foco para outro herói crucial da operação, Child Emperor. Enquanto Flash enfrenta ameaças de nível dragão, Child Emperor utiliza inteligência e tecnologia para cumprir um objetivo vital, resgatar o refém Vagama. Usando drones, robôs e análises táticas, ele atravessa setores perigosos da base, enfrentando monstros como a Sludge Jellyfish e o misterioso robô G5. Cada batalha é vencida não pela força bruta, mas pela estratégia. E quando finalmente encontra Vagama, fica claro que Child Emperor não é apenas um gênio, ele é um verdadeiro herói em campo de guerra. O episódio termina mostrando que a invasão está funcionando, mas o perigo só aumenta. Os heróis estão avançando, derrotando inimigos poderosos, e isso significa apenas uma coisa. A Associação dos Monstros ainda não mostrou seu verdadeiro trunfo. O episódio 08 deixa claro que a guerra começou de verdade, e cada passo à frente cobra um preço cada vez maior. O episódio 9 começa deixando claro que a invasão à Associação dos Monstros entrou em um estágio ainda mais perigoso. Depois das primeiras vitórias dos heróis classe S, a base subterrânea reage, como um organismo vivo que percebeu a ameaça. Os corredores começam a mudar, passagens se fecham, monstros surgem de todos os lados. Não é mais apenas um ataque surpresa, é uma guerra dentro do território inimigo. A narrativa acompanha vários grupos de heróis avançando simultaneamente, cada um enfrentando desafios cada vez mais brutais. E fica evidente que os monstros não estão mais enviando soldados comuns. Agora, são combatentes de alto nível, preparados para eliminar heróis classe S. Um dos focos do episódio recai sobre Atomic Samurai. Ao lado de seus discípulos, ele avança com tranquilidade absoluta, cortando monstros com golpes tão rápidos que parecem invisíveis. Cada movimento é limpo, preciso, quase artístico. Atomic Samurai mostra por que é considerado um dos espadachins mais letais da Associação dos Heróis. Mas mesmo com tamanha superioridade, o episódio deixa claro que o inimigo está se adaptando.
Em outro setor da base, Bang e Bomb entram em ação juntos. Os irmãos mostram uma sincronia perfeita, derrotando monstros com técnicas marciais refinadas, usando a força do inimigo contra ele mesmo. Cada golpe carrega décadas de experiência. Ainda assim, algo começa a incomodar Bang. Ele sente uma presença diferente, e é algo que não se compara aos monstros comuns. Algo que se aproxima silenciosamente. Enquanto isso, em um contraste quase cômico com o caos generalizado, Saitama segue vagando pela base. Sem pressa. Sem entender completamente a gravidade da situação. Ele derrota monstros pelo caminho com facilidade absurda, muitas vezes sem nem perceber o quão fortes eles são. O episódio brinca com esse contraste, que enquanto heróis classe S lutam com tudo o que tem para sobreviver, Saitama segue reclamando de estar perdido. Mas o tom muda quando a associação dos monstros começa a reagir de forma organizada. Gyoro observa cada movimento dos heróis, analisando forças, separando alvos e preparando algo muito maior. Nos momentos finais do episódio, a sensação é clara: os verdadeiros monstros ainda não entraram em cena. O avanço dos heróis foi rápido demais, e agora eles estão prestes a pagar o preço. O episódio 09 termina com várias frentes abertas, heróis avançando fundo demais na base inimiga e uma pergunta pairando no ar. Quando os executivos da Associação dos Monstros entrarem em ação, quem realmente estará preparado? O episódio 10 começa deixando claro que a invasão à Associação dos Monstros chegou a um ponto crítico. Os heróis classe S avançaram fundo demais, e agora, a base inteira reage como uma armadilha que finalmente se fecha. Os corredores subterrâneos se distorcem, o chão treme, e monstros começam a surgir em quantidade absurda. Não são mais ataques isolados, é uma resposta coordenada da Associação dos Monstros. A narrativa acompanha Atomic Samurai, que avança com seus discípulos até ser finalmente separado deles. Sozinho, ele enfrenta uma sequência de monstros poderosos, cortando cada um com precisão cirúrgica. Mas, diferente de antes, seus inimigos começam a resistir aos cortes, regenerando partes do corpo e forçando Atomic Samurai a lutar com mais seriedade. Em outro ponto da base, Bang e Bomb entram em combate contra monstros que dominam artes marciais grotescas, imitando técnicas humanas de forma distorcida. A luta é intensa, técnica e brutal. Bang percebe que esses inimigos não são simples aberrações, são experimentos, criados para enfrentar heróis específicos. Enquanto isso, Shile Emperor tenta reorganizar as comunicações entre os heróis, mas descobre que a base interfere nos sinais. Isolados, cada herói passa a lutar por conta própria. E então, a presença que vinha sendo sentida desde os episódios anteriores finalmente se aproxima. Orochi. Antes mesmo de ser totalmente revelado, sua aura já pesa sobre o ambiente. O chão se racha, monstros menores entram em pânico, e até heróis classe S sentem a pressão. Paralelamente, o episódio mostra Saitama e King caminhando pelos túneis. O contraste é absurdo, e enquanto tudo desmorona ao redor, King entra em pânico absoluto, e Saitama segue reclamando de fome e de como aquele lugar é confuso. Mas até esse alívio cômico carrega a tensão. Porque, sem perceber, Saitama está se aproximando do coração da Associação dos Monstros. Nos minutos finais, o episódio muda completamente de tom. Gyoro surge observando o campo de batalha, declarando que a fase de testes acabou. Os executivos da Associação dos Monstros começam a se mover. Sombras gigantes aparecem nos corredores. Risos distorcidos ecoam pelo subterrâneo. E fica claro que os heróis, pela primeira vez desde o início da invasão, não estão mais no controle da situação. O episódio 10 termina com uma sensação pesada. A guerra está só começando, e agora, cada passo pode ser o último. O episódio 11 mergulha de vez no caos absoluto dentro do covil da Associação dos Monstros. A operação dos heróis já não é mais uma simples incursão, virou uma verdadeira guerra subterrânea, onde cada corredor esconde uma ameaça de nível catastrófico. Os heróis classe S avançam separados, cada um enfrentando um inimigo à altura de seu próprio poder. A sensação é clara, e a Associação dos Monstros não está mais testando, ela está tentando aniquilar os heróis. Um dos grandes destaques do episódio é Atomic Samurai, que finalmente entra em confronto direto com um dos executivos mais perigosos, Black Spare.
O monstro revela sua habilidade mais assustadora, a multiplicação infinita. Cada golpe que deveria ser fatal apenas cria novas versões da criatura, cercando Atomic Samurai por todos os lados. Mesmo com sua técnica impecável, a luta deixa claro que força e habilidade podem não ser suficientes diante de um inimigo que simplesmente não para de crescer. Enquanto isso, outros campos de batalha se acendem. Heróis como Puri Puri Prisioneiro e Zombieman enfrentam monstros de alto nível, em combates brutais e exaustivos. Não há glamour, apenas resistência, dor e sobrevivência. Cada herói é empurrado ao limite, mostrando que vencer um monstro nível dragão exige mais do que força, se exige sacrifício. O episódio também reforça a presença esmagadora dos executivos de Orochi. Eles não agem como soldados comuns, cada um possui uma personalidade distorcida e um poder específico, transformando o covil em um verdadeiro inferno estratégico. A sensação constante é de que os heróis estão sendo observados, analisados, caçados. Enquanto isso, Tatsumaki continua sua devastação em outro setor da base. Mesmo sem estar no centro do episódio, sua influência é sentida, partes inteiras do covil entram em colapso, e monstros simplesmente desaparecem sob sua força esmagadora. Ela é, sem dúvida, um desastre ambulante caminhando contra outro desastre. Curiosamente, Saitama mais uma vez fica à margem dos grandes confrontos. Sua ausência nas batalhas principais cria um contraste intencional, e enquanto os heróis lutam desesperadamente pela sobrevivência, o homem mais forte do mundo ainda não entrou em cena, e isso só aumenta a tensão do que está por vir. O episódio termina com um clima pesado. Os heróis avançaram, mas pagaram o preço. Os monstros foram derrotados, mas os mais perigosos ainda estão de pé. A guerra está longe do fim. E agora, todos sabem, os próximos confrontos vão decidir quem realmente domina este mundo.